curando, sarando, libertando, renovando, fazendo tudo quanto eu e você precisa. Se você é grato, feliz, levante uma de suas mãos ao céu para Jesus. Querido Deus, obrigado pelo dia, obrigado pela vida, obrigado por minha esposa e meus filhos e por todos os benefícios que tem me feito, Senhor, e de terminar o dia e chegar à noite, de eu poder estar na tua casa. Deus, só o Senhor sabe como foi o meu dia, só o Senhor sabe como, Senhor, eu atravessei esse dia, e somente alguém, Senhor, com revelação pelo Teu Santo Espírito, possa dizer como foi o meu dia, como foi o nosso dia. E o Senhor, sendo sabedor, através dos hinos, através da palavra, eu tenho certeza absoluta que virá ao nosso encontro, falará conosco de maneira que eu e que nós a precisamos. Deus, venha falar conosco, porque somos dependentes de corpo, alma e espírito, em totalidade. E se você quer ouvir a voz de Deus, dá uma glória a Deus para Jesus. Cumprimente teu irmão, faça isso antes de assentar, e se assente como crente pentecostal, cantando 2 hinos com o nosso diácono irmão Gessé. Após os 2 hinos, então o diácono irmão Maurício estará fazendo a leitura da palavra de Deus e o presbítero irmão Odolino estará orando com toda a igreja. Aleluia. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos abrir nossa harpa, número 1 da nossa harpa cristã, Chuvas de Graça. Aleluia. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchidos para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuva do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze o teu servo piedoso, dá-lhe virtude e valor, dando os teus dons preciosos, dos santos preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Aleluia, glória a teu nome, Senhor.
Aleluia. Segundo hino, número 8. Cristo, o fiel amigo. Glória a Deus. Cristo Jesus é o fiel amigo. Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, amigo mais nobre e digno. Não há, nem mais humilde, mais benigno. Não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoa nela. Ele só, e pelos seus santos sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido. Nele só, mas sua glória me há repartido. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Vamos se pôr de pé, meus irmãos. Vamos cantar essa última estrofe juntos. Nas lutas de cada dia, Ele nunca nos deixa só. Ele é o nosso seguro, o nosso guia. Glória a Deus.
dia. Cristo nunca nos deixa só, pois Ele é o meu seguro guia. Ele só. Amém, meus irmãos? O Maurício fazendo a leitura da palavra de Deus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Jesus nunca nos deixa só. Que maravilha, né? 1 de Pedro 1:13. 1 Pedro 1:13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede santos também, santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Modolino com a oração. Aleluia. Graças a Deus, eu saúdo toda a igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos para aprender na terça-feira. Todo culto, nós devemos estar orando, suplicando, de dia e de noite, em casa, onde for. E eu também faço aquilo que o apóstolo Paulo recomendou: orar pelas autoridades, orar pelos nossos filhos, pelos filhos dos nossos irmãos, orar pelos necessitados e orar por Jerusalém. Nunca se esqueçam que Jerusalém nós temos que orar aqui, porque está o povo de Deus que vai ser salvo também, os escolhidos de Deus, para que nós possamos um dia entrar na cidade santa. Amém, irmãos? Vamos orar? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, pela Tua Palavra, meu Deus, nós meditamos. A Tua Palavra fala que nós é para esperarmos inteiramente em confiança em Ti, Senhor Jesus, porque Tu, meu Deus, és o dono da nossa vida, Tu és o dono de todas as obras, no céu e na terra. Aqui, meu Deus, todos nós estamos prontos para sempre ouvir, meditar na Tua Palavra e guardar a Tua Palavra. Nós Te agradecemos por todos os Teus benefícios, Teus milagres, Tuas maravilhas, Tuas obras, em nome santo de Jesus Cristo, Pai Celestial. Amém. Glória a Deus. Nesse momento quero convidar as crianças, a igreja de pé ainda. Nós esquecemos e precisamos orar pelas nossas crianças, né? Então a gente vai fazer mais oração. Para essa oração, tia Eliette, por gentileza, tia Eliette. Se quiser usar o microfone ali, pode usar, tá? Fazendo oração, após a oração, as crianças estão saindo então para suas classes. Então, após essa oração, São da igreja com a paz do Diácono Senhor. Jaime estará já com uma oportunidade de transmitir uma poderosa palavra de Deus. Amém. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos a Tua bênção, Senhor meu Deus, sobre essas crianças agora, que são, Senhor meu Deus, vão lá para trás fazer o culto para elas, Pai. Que esses professores possam ensinar e que elas possam aprender. Abençoa-os, Senhor, nós te pedimos a Tua bênção e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abre a tua Bíblia comigo. Salmo de número 73. Salmo de número 73 é o texto que nós vamos meditar nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja do soberbo ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acha em trabalho como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam
as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Ergue a sua boca contra o céu e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio lhe espreme. E dizem: como sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios. E todavia estão sempre em segurança e lhe aumenta as suas riquezas. Na verdade, em que vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Tome seus assentos, por favor. Estamos num culto de ensino. Graças a Deus temos tido bons cultos de ensino. Há 3 terças-feiras atrás, o pastor Moisés trouxe uma palavra, Jeremias 2:13, falando sobre aqueles que deixaram de cavar um poço de água boa e cavaram cisternas de águas amargas. Há 2 terças-feiras atrás, nós ouvimos uma palavra de 1 Samuel, quando subiram a Betel, os homens que levavam 3 cabritos, 3 odres de vinho e 3 pães. Terça-feira passada, nós ouvimos uma poderosa palavra em Efésios capítulo 4, sobre nós despojar-se do velho homem e revestir-se de Deus e não dar lugar ao nosso adversário. E o pastor falando para mim ministrar uma palavra, eu gostaria de ministrar uma palavra nesta noite com o tema de a crise na vida de um cristão. Talvez você imagine que com todas essas palavras que nós acabamos de ler aqui, esse homem era um qualquer, por tudo que ele passou, por tudo que ele está dizendo. Mas na verdade, como um bom salmista, né? Vendo nós que sempre imaginamos que o livro de Salmo foi todo escrito por Davi, mas é claro que não, foi Davi, foi Salomão, foi Moisés, foi Corá, os filhos de Corá. E este salmo aqui, junto com o Salmo 50 e do Salmo 73 a 83, é o Salmo de Asaf. Um homem a qual nós queremos falar nesta noite, um homem que servia a Deus, mas passou por uma forte crise. E não é diferente com nós. Mas eu não queria aqui falar hoje aqui sobre uma crise familiar, uma crise na finança, ou qualquer outro tipo de crise, porque já tem tanta crise no nosso mundo. Eu quero falar de uma crise espiritual, uma crise existencial que tinha na vida deste homem. Mas quem era este homem? Se nós voltarmos um pouquinho e lembrarmos que quando Eli, nos seus últimos dias, em uma guerra, ele perdeu a guerra contra os filisteus e a Bíblia diz que a arca do Senhor, a arca da aliança, foi levada para o meio dos filisteus. E lá depois de fazer tantos danos, eles não aguentaram, levaram essa arca de volta para Queriate Jearim, e lá ela ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Depois Saul, ele assume o reinado, mas nunca se interessou pela presença do Senhor. Nunca se interessou em ir lá e buscar essa arca. Mas a Bíblia diz que quando Davi assume o reinado, ele pergunta pela arca, pela aliança, pelo concerto, pelo pacto que o Senhor tinha com o povo, e foi até a casa de Abinadab. Mas de primeira vista Davi quis ainda imitar os filisteus e levou os grandes, os capitães e pessoas que não estavam destinadas a carregar, porque a lei de Moisés, quem precisava levar a arca eram os levitas. E Davi vai com esses homens, tira a arca da casa de Abinadab para trazer até Jerusalém. Mas a Bíblia diz no caminho, quando ele chega na eira de Nacon, o boi tropeça, tem um acidente, Uzá põe a mão na arca, morre naquele lugar, e Davi deixa a arca na casa de Obed-edom. E a Bíblia vai dizer que a arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, e Obed-edom foi abençoado em tudo. Mas depois de 3 meses a conversa chega a Jerusalém novamente, a Davi, que a arca está abençoando a casa de Obed-edom. Agora, Davi, da maneira certa, reúne os levitas para buscarem a arca. E é aqui que começa a história deste homem, Asaf. Muitos dizem que era um adolescente, outros dizem que ele era um jovem, mas quando Davi vai reunido com 30.000 homens para buscar aquela arca, Asaf estava junto.
E a cada passo que eles davam, eles sacrificavam animais e adoravam ao Senhor e cantavam: bendito seja o Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. E Asaf, ainda jovem, mas estava ali no meio, já tendo uma experiência com a glória e com a presença de Deus. E a Bíblia vai continuar dizendo que Davi chega a Jerusalém. E quando Davi chega a Jerusalém, juntamente com a arca, que é a presença do Senhor, e a Bíblia diz que o povo estava ansioso pela arca. O povo estava ansioso pela presença. E quando a arca chega, Davi já tem preparado uma tenda, já tem preparado um lugar para pôr aquela arca. E agora, Davi coloca os homens para ministrar os louvores naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que com a chegada da presença da arca existia louvores e culto e adoração de dia e de noite, de dia e de noite. E quem estava ali nesse meio? Asaf. E Davi, olhando isso, ele não esperou algo a mais, mas a Bíblia vai dizer que ele colocou Asaf como chefe, como líder de louvores naquele lugar. Enquanto o povo prestava culto ao Senhor, quem liderava aquele coral para louvar, para adorar o nome do Senhor, era este homem chamado Asaf. E a Bíblia vai continuar falando de Asaf. E ela vai dizer que Asaf não era apenas um levita, que Asaf não era apenas um adorador, que Asaf também era um vidente. Mas o que é isso, irmão? Asaf ser um vidente. Pode colocar para nós 2 Crônica 29:30, por favor? 2 Crônica 29:30 vai falar de quem era este homem. Por que eu quero fazer essa introdução? Eu preciso que você entenda quem era este homem, Asaf. Olha só, então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvasse ao Senhor com palavras de Davi e de Asaf. Asaf o quê? O vidente. O que era um vidente no Velho Testamento? 1 Samuel 9:9 vai dizer o quê? Asaf não era apenas um levita. Asaf não era apenas um homem do louvor. Antigamente em Israel, indo qualquer a consultar a Deus, dizia: assim vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente chamava-se vidente. Asaf era um levita. Asaf era um adorador. Asaf era um profeta em Israel. Asaf louvava o Senhor em adoração todos os dias, lá junto do tabernáculo. E à noite, quando deitava-se, o Senhor dava a ele sonho. O Senhor dava a ele visão. E ele ministrava para o povo de Deus. Se nós olharmos o texto, a Bíblia vai dizer que agora Davi já não é mais o rei de Israel. 40 anos se passou, mas Asaf continua naquele lugar. E quando Davi deseja fazer o templo, o Senhor diz a Davi: não, você não vai fazer. Pode deixar tudo pronto, mas quem vai fazer o templo é o teu filho Salomão. E quando Salomão faz o templo, a Bíblia vai dizer em Crônicas 5, no versículo 12 ao 14, que Salomão lembra-se de Asaf, que ministrava os louvores na casa do rei, que ministrava os louvores a Deus, e traz Asaf para a grande inauguração do templo. E todos nós, irmã Alessandra, sabemos o que aconteceu naquele dia. E a Bíblia diz que Salomão, depois de ter orado, levanta-se o coral para louvar. E a Bíblia vai dizer que enquanto eles louvavam, Asaf era o líder de louvor, a glória do Senhor manifestou-se naquele lugar. O fogo subiu, a glória de Deus desceu, e foi tomado aquele lugar por uma nuvem. E todos caíram, e o sacerdote não conseguiu entrar, não conseguiu sair. Quem estava do lado de fora prostou-se o seu rosto no chão e vivenciaram uma grande glória de Deus. E quem estava ministrando o louvor era Asaf. E por que eu falei tudo isso?
Porque muitas das vezes nós imaginamos que uma crise espiritual na vida de um cristão é somente para quem é um crente fraco. Mas a crise chega na vida de um homem de Deus. Nós não vamos aqui numerar homens e mulheres de Deus, porque eu quero entrar no texto que eu li. Mas se você vai ler a Bíblia, você vai achar homens e mulheres de Deus que sofreram crises tremendas. Deixa eu lembrar só de um para você. A Bíblia diz que quando Elias estava lá no Monte Carmelo, fez a prova com aquele povo, eles vão ver quem é o verdadeiro Deus, e eles clamaram uma manhã inteira e nada aconteceu. Quando chegou ao meio-dia, Elias mandou que jogasse água, orou ao Senhor, o fogo desceu, consumiu. Mas quando ele saiu dali, que Jezabel promete lhe matar, ele entra em uma crise terrível. Um grande homem de Deus. A crise, quando chega em nossas vidas, ela chega para nos derrubar, mas isso não quer dizer que nós somos fracassados. Isso não quer dizer porque nós somos inválidos ou somos inúteis. Não, não, não. A crise também chega na vida de quem é fiel. Quantas crises, pastor Júlio? Quantas crises, Moisés? Quantas vezes vontade de dizer, parei, para mim chega. Não quero mais. Assim era a situação de Asaf. Um homem que viu a glória de Deus, que viu a glória descer no templo enquanto ele ministrava louvores. Se Asaf passou pelo reinado de Davi, viveu um tempo de Salomão, alguns historiadores vão dizer que esse homem já tinha na faixa de 60, 70 anos. Era um homem que tinha experiência na obra, era um homem que tinha experiência como um cristão, mas sofreu uma crise. E essa crise ele mesmo vai contar. E ele começa relatando o Salmo 73, dizendo, bom é o Senhor para com Israel. Como todo bom judeu, ele nunca vai esquecer que o Senhor é bom. Mas depois que ele fala que o Senhor é bom, no verso 2, ele vai começar a falar dele. E o que eu acho interessante é que se você for pegar os livros poéticos, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares de Salomão, você vai ver esses homens que escreveram o livro, a forma que eles abrem o coração para Deus. E Asaf, quando ele começa a escrever esse Salmo, no verso 2, ele vai dizer, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Nós estamos falando de um homem que viveu a presença genuína de Deus. Talvez você se assusta com tanta coisa que passa na sua mente. Será que é eu? O que está acontecendo comigo? Que eu estou pensando uma coisa dessa? Mas nós temos um exemplo de fé. E na palavra de Deus, de um homem que disse, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse. Asaf está dizendo, faltou pouquinho que eu abandonasse tudo e fosse viver outra vida. Mas ele continua mais um pouquinho e ele vai dar uma explicação do porquê que ele quase escorregou. Ele vai explicar o porquê no verso 3, põe lá para nós. Olha o que ele está dizendo. Pois eu tinha inveja dos soberbos, e ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha só o que levou a uma crise espiritual de um homem. E atente-se para uma coisa, para esse verso aqui, olha o que ele diz. Pois eu tinha inveja do soberbo, ao quê? Ao quê? Ao ver. Para mim ver eu preciso fazer o quê? Para mim ver eu preciso olhar. Olha o que ele está dizendo. Eu tive inveja ao ver a prosperidade dos ímpios. A grande crise de Asaf nessa história é porque ele começou a ver aos ímpios.
Agora eu te pergunto, para onde nós estamos olhando? Nós precisamos olhar para onde? Para Jesus, que é o nosso autor, consumador da nossa fé. Mas um momento de bobeira, em uma olhada, nós podemos entrar em uma crise espiritual. Ele disse, eu entrei nessa crise ao ver. Quando eu comecei a olhar para o ímpio, eu entrei em crise. Muitas coisas aparecem para nós todos os dias. Domingo, quando aquele povo estava aqui, e uns com balões, outros com cartazes, querendo mostrar quem era ali para que chamasse a atenção do seu filho que estava aqui. Eu comecei a olhar e pensar, irmã Alessandra, que na vida, na nossa caminhada espiritual, você está caminhando, mas existe alguém com cartazes te chamando a tua atenção, para que você perca o foco. E se você olhar, você pode pegar outro caminho. A Bíblia vai dizer que Ló e Abraão já não se entendiam. E Abraão chamou Ló e disse, é melhor nós se separar. Se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló disse, me aguarde um pouquinho. E ele foi dar uma olhadinha para onde era melhor. E quando ele olhou, ele disse, para onde vai isso aqui mesmo, Abraão? Isso aí vai lá para Canaã. Ah, é? Mas esse lado aqui está tão bonito. As campinas do Jordão são tão verdes, são tão lindas. Eu vou por aqui. Ele olhou, ele viu e agradou-se daquele lugar. Mas aonde ele foi parar? Em Sodoma. Por pouco não destruiu toda a sua família com sua vida. Sobrou ele pela intercessão de Abraão. Mas por um momento que ele parou e olhou para as campinas do Jordão. Para onde nós estamos olhando? E ele diz que ele olhou, viu e sentiu. Ele teve inveja. Quem sabe não seja o retrato de muitos de nós aqui. Talvez não seja a inveja que tem trazido para nós uma crise espiritual. Mas pode ser um ciúme, pode ser uma mágoa, pode ser um resquício de amargura no coração. E aquilo ficou, nós olhamos para aquilo e deixamos de olhar para Cristo, deixamos de olhar para o centro, deixamos de olhar para o caminho em que nós seguimos, estão presos nisso como Asaf ficou. E depois dele olhar, depois dele ver, depois dele sentir, meus irmãos, quantos têm olhado e têm sido atraído e têm sido engodado pelo pecado? E tem desejado o mundo. Asaf desejou ser igual aos ímpios. Ele estava lá, continuava indo para o templo, continuava sendo líder de louvor na igreja, continuava sendo o seu Asaf lá, mas o seu coração já estava em outro lugar. Asaf talvez enquanto entoava um hino lá de louvores com o seu coral, ele começava a imaginar o que vem nos próximos versículos. Como pode eu, sendo um homem que consagro a minha vida, eu, sendo um homem que busco a Deus todos os dias, vivendo uma situação dessa? Levita não tinha herança. Morava, talvez em uma casa doada, não trabalhava, recebia o sustento, vivia em uma situação humilde. E ele começou a olhar para o ímpio e dizer, como pode? Eles estão lá, nem com Deus se importam. Aqui começou outro ponto. Primeiro ele olhou, depois ele sentiu. Agora ele começa a se comparar. Fazer comparação dele com o ímpio.
E ele começa a discorrer o texto dizendo: como pode eles... E o pior de Asaf aqui nesse texto é que ele não compara com um ímpio qualquer. Ele compara com o pior ímpio que tem. Ele começa a se comparar com o pior ímpio que tem, deseja ser igual ao pior ímpio que tem. Ele diz: eles se vestem de violência. A morte para eles não acrescenta dores. Eles não trabalham, mas olha, a cada dia sua riqueza prospera. A cada dia que passa eles estão mais ricos. Eu chego lá na minha casinha, o portão está quebrado. Não tem dinheiro nem para pagar a luz. Mas ele comprou mais ovelhas, mas ele comprou mais fazenda, ele comprou mais pasto. Isso começou a indagar na mente dele. E se nós olharmos o versículo 16, se não me falha a memória agora, o versículo 16, esse homem ficou perturbado, de tanto que ele pensou e se comparou com o ímpio. Um homem que viveu a presença de Deus real. Um homem que sentiu a presença de Deus no seu coração. Ele agora está perturbado. Como pode? Eu não consigo entender. Eu sirvo a Deus, mas não dá. E ele começa a discorrer ainda mais o texto. E depois dele se comparar, ele vai dizer: porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acha em trabalho como outra gente, senão afligido como outro homem. Pelo que a soberba os cerca como colar, veste de violência como adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam de imaginação no seu coração. São corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, falam de arrogância. Ergue a sua boca, fala contra o céu e fala contra a terra. Daí agora no versículo de número 13, aí ele se volta para ele de novo. Aí ele começa a dizer assim, ó: na verdade, em vão eu tenho purificado o meu coração. E Asaf aqui ele não faz uma pergunta, ele faz uma afirmação. Na verdade, em vão eu tenho purificado o meu coração, lavado minhas mãos da inocência. Verso 14. Pois todos os dias eu tenho afligido, e a cada manhã eu tenho sido castigado. Passar luta é coisa de crente. Asaf vivia esse momento. E ele está dizendo: eu me sinto afligido, eu me sinto castigado. Mas o que acontece é que Asaf já não focava mais nisso. O foco de Asaf agora era querer ser igual ao ímpio. Era isso que chamava a atenção dele. E agora nos versos 21 e 22, Asaf vai mostrar que ele adoeceu. Ele olhou, ele viu, ele sentiu, ele se comparou, ele se perturbou, mas ele também se adoeceu. E ele vai dizer: assim o meu coração se azedou. Perdeu o foco, já não tinha mais alegria em Deus. Será que tem crentes assim, irmãos? Com o coração azedo? Ele vai dizer que eu estava podre por dentro. Eu já não tinha mais prazer. O meu coração, a minha mente, já não tinha mais paz dentro de mim. Porque eu comecei a me comparar com o ímpio. E às vezes você olha assim na vida, no meio da vida cristã. Quantas pessoas que passam o dia e passam dias e mais dias com a vida atribulada, com o coração azedo. O crente tem luta? Tem, mas nós precisamos ter paz no coração. O crente tem dificuldade na vida? Tem, muitas. Ele mesmo estava dizendo: eu sou afligido toda manhã. Mas nós não poderemos ter nosso coração azedo.
Um coração alegre aformoseia o rosto. Porque o fruto do Espírito é amor, bondade, benignidade, paz, mansidão, temperança, domínio próprio. E como que eu vou ser bondoso? Como que eu vou ser benigno? Como que eu vou ser amoroso se o meu coração está azedo? Você consegue nesse momento olhar para dentro de ti e ver como está o seu coração? Será que o seu coração está em paz aqui nesta noite ou você tem passado dias e dias e dias atribulado? Será que o seu coração está em paz, chegou em paz aqui nesta noite? Ou você vive em constância guerra consigo mesmo? E essa guerra às vezes não parece. O que é interessante é que quando nós olhamos a passagem de Golias, quando ele foi afrontar o povo de Israel, lá a Bíblia diz que ele estava lá nas montanhas de Elá. E por 40 dias e 40 noites ele gritava: por acaso existe um homem em Israel para lutar? E o povo ouvia os seus gritos. Mas parece, Eliette, que a astúcia do nosso adversário hoje ele não grita mais. Ele trabalha em silêncio aqui, ó. Tem muita gente presa dentro dos seus pensamentos e dentro dos seus sentimentos. Um coração triste, amargurado, azedo, aborrecido, injuriado. Talvez porque olharam para algum lugar, perderam o seu foco. Ainda vão no templo, mas estão distantes de Deus. Esse é um culto para nós meditar. E ele vai dizer: assim o meu coração se azedou, e eu sinto picada nos meus rins. Aqui ele está falando do seu sentimento. Que ele está arrasado. Ele está adoecido. E o que é interessante, que muita gente não tem compreendido. E é o que tem mais acontecido no meio da nossa sociedade hoje. Presta atenção nisso. Pessoas que se parecem doentes fisicamente, mas estão doentes emocionalmente. Chamada doença psicossomática. Doença do psique. Doença da alma. Está retratando no seu corpo físico. Sente dores dia e noite. Vai no médico, faz tudo quanto é tipo de exame. O médico olha e diz: você não tem nada. A alma está doente. Asaf sentia isso. Tristeza, coração azedo, picada nos rins, e não tinha nada. Eu vivenciei um caso há, eu não lembro quantos anos, de alguém que adoeceu e me chamaram para dar uma ajuda. E eu fui na casa dessa pessoa, levei alguns médicos, começamos a fazer alguns exames. E não constava nada nos exames, nada nos exames. E um determinado médico disse: eu vou internar este homem e vou fazer um check-up maior. Levamos, internamos, eu fui no hospital com ele, fiquei lá. E foi feito todos os exames e nada foi constatado. E ele sentia muitas dores. O pastor Júlio acompanhou um pouco, orou por este homem. E ele sentia muitas dores no seu corpo. E uma determinada noite eu estava no hospital com ele, ele disse assim para mim: tu não vai chamar um médico para me dar remédio? Eu vou me jogar dessa janela. Eu disse: meu Deus, o que eu faço? Fui lá falar com a enfermeira, ela disse: não tem prescrição para esse homem. No exame não existe nada, tudo que foi feito nele não existe que ele tem dor. No outro dia, conversando com o médico, ele disse: eu vou te encaminhar para outro médico, ele vem aqui amanhã. Chegou o outro médico, se apresentou, conversamos, ele disse: me dê licença por um minuto, eu preciso ficar com esse homem um instante. E ficou por um bom tempo. Depois o médico saiu.
ele disse: eu descobri o problema dele. E foi embora. Ele vai ganhar alta. Eu disse: meu Deus, o que vai acontecer? Antes dele ganhar alta, passou alguém, foi visitar alguém que tinha feito um mal muito grande para aquele homem. E quando aquele homem entrou e disse para ele: rapaz, o que tu tem? Ele, naquele leito de enfermidade, ele disse: eu quero te pedir perdão, porque eu estou aqui por tua causa. Mas eu quero liberar o perdão nesta noite, nessa tarde. E daquele dia ele pediu perdão e veio para casa, pastor Júlio, e foi curado. Olhou para uma mágoa, ficou com um resquício no seu coração, azedou seu coração e sentiu picada nos rins. Muitos estão doentes, com doenças emocionais. Tentam tratar do seu corpo físico, fazem de todos os exames e não acham a doença, porque a doença é na alma. E como tem? Como você encontra pessoas que estão abaladas? Como existem pessoas que estão emocionalmente destruídas? Não tem mais alegria de viver. Não quer mais. Era o caso de Asaf. Como nós já lemos no verso 16, ele disse: eu tentei entender tudo isso, eu não consigo mais. Eu estou perturbado. A minha alma está perturbada, meu coração está azedo. Eu estou adoecido porque eu já fiz tanto para Deus e agora eu não sei que caminho eu tomo. Mas para finalizar, ele faz uma coisa que é muito interessante nós fazer quando nós estamos em dia de crise, que está no verso 15. Ele vai dizer assim, se eu dissesse. Vai ter uma linguagem que vai dizer: se eu falasse. É muito interessante nós ficarmos em silêncio na nossa crise espiritual. Tem gente que entra numa crise e começa a falar, e fala do prefeito, e fala do vereador, e fala do pastor, e fala do filho de oração, e fala do jovem, fala de todo mundo. Asaf está dizendo assim, se eu dissesse, também falaria assim: eu ofenderia a geração dos teus filhos. Asaf era um homem que tinha influência. Meus irmãos, quando nós estivermos passando por crise, cuidado com o que nós falamos, cuidado em volta da nossa mesa, cuidado com quem está nos ouvindo, porque a alguém nós estamos influenciando. Mas quando Asaf passa por todo esse processo, a Bíblia vai dizer, ele mesmo vai dizer e se revelar que ele encontrou a solução para os seus problemas. E esse, para mim, é o versículo chave desse texto, que é o versículo 17. Com toda a situação que ele tinha, indo na igreja, mas vivendo dias terríveis, ele vai dizer assim: até que eu entrei no santuário de Deus. Quando ele entrou no santuário de Deus, ele mudou a visão. Quando ele entrou no santuário, agora ele já não consegue mais olhar para os ímpios com os mesmos olhos. Quando ele começa a entrar no santuário de Deus, e agora ele começa a ter uma conversa, face a face, olho a olho, tete a tete, com o Senhor, e a sua conversa muda. Entenda uma coisa, Asaf estava indo no templo, mas chegou um dia, ele estava tão perturbado, ele disse: eu preciso mudar a minha vida. E para mudar a vida dele não foi no templo, foi quando ele entrou no santuário. Se você quer sair da sua crise espiritual, ou seja ela a crise que for, precisa entrar no santuário de Deus. Quem entra no santuário, ele não tem visão das coisas dessa terra. Quem entra no santuário e tem um encontro íntimo com o Senhor,
Quem entra no santuário de Deus começa a ver a vida com outra perspectiva. Não vê imaginando as coisas dessa terra, não. Ele começa a imaginar o que está no céu. Ele começa a esquecer dessas coisas que aqui estão. E ele começa a imaginar o que Paulo disse aos Romanos, capítulo 8 e 18. Eu tenho por certo que as dores, as aflições dessa vida não hão de se comparar com a glória que vai ser revelada naquele dia. Asaf, eu imagino agora Asaf quando ele entra no santuário e começa a abrir o seu coração para o Senhor acerca do que ele está vivendo, porque quando Asaf escreve esse salmo ele já está curado. E talvez ele começa a abrir o seu coração para o Senhor, e talvez Deus olha para Asaf e diz assim: ah, meu filho, quantas vezes eu esperei que tu entrasse no santuário. Quantas vezes eu esperei que tu prostrasse diante de mim, que eu queria conversar contigo, ter uma conversa real contigo. Eu queria fazer tu entender o que é a vida do ímpio. E aí Asaf começa a discorrer. Quando eu entrei no santuário, eu entendi o fim deles. Tu puseste ele em lugar escorregadio. Quando acontece qualquer coisa com eles, que eles têm alguma perda, é como um sonho. Eles entram em desespero. Eles entram, ficam aterrorizados. Vai estar aí, se você, a partir do verso 22 vai estar escrito isso. Aquele prazer que eu imaginava que o ímpio tinha, é apenas como um sonho. E quando eles acordar, já não vai ter mais nada. A sua queda e a sua destruição é repentina. Aí agora Asaf está curado. Asaf agora está no santuário curado com Deus. Aí ele começa a dizer, já no versículo de número 23, ele começa a dizer assim: todavia, eu estou de contínuo contigo. Sabe o que é isso? Só fala isso quem está no santuário. Eu estou de contínuo contigo. E Asaf, que talvez cantasse segura na mão de Deus e vai. Agora ele já canta diferente. Ele diz assim, ó: tu seguraste pela minha mão direita. Quem sabe agora Asaf já está cantando: Pai, segura minha mão. Pai, segura minha mão. Tenho medo de cair. Ó Pai, não deixa não. Segura minha mão. Asaf agora entende que o Senhor segurando na mão dele, as crises dele não vão existir mais. Asaf entende que o sucesso para a vida dele foi ele entrar no santuário. E ele vai dizer no verso 24: guiar-me-ás com o teu conselho, e depois disso, tu me receberás em glória. Aleluia! Guias-me pela tua palavra. De manhã eu saio e tu me guias. De manhã eu saio e tu me guardas. Eu não olho mais para o ímpio. Eu quero estar contigo. Segura pela minha mão. E se eu não estiver mais aqui, Deus, Asaf está dizendo, tu vai me receber em glória. Quando você está no santuário, você começa a pensar diferente. Você começa a entender que isso aqui tudo é passageiro. Que isso aqui tudo vai se acabar. E que a gente quer mesmo é estar com Ele. E ser recebido com Ele na glória. E a Bíblia vai dizer que Ele limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Lá já não existe dor, já não existe tristeza, já não existe pranto. Tu guiar-me-ás pela minha mão direita. Guiar-me com o teu conselho, depois me receberás em glória. E no verso 25 ele vai dizer: o que eu tenho no céu senão a ti? E tudo que ele desejava do ímpio, agora ele está dizendo para Deus: e na terra,
O que eu desejo, se não for a tua presença? Quando nós entramos no santuário, meus irmãos, a nossa vida muda. Quando nós entramos no santuário de Deus, no secreto, no íntimo, e conversamos com Ele, nós podemos entender melhor o que é o céu. Nós podemos entender o que é melhor a eternidade. E no verso 26 ele vai dizer: a minha carne e o meu coração se desfalece. Mas Deus é a fortaleza do meu coração e é a minha porção para sempre. Quero estar de pé. Entenda uma coisa: os ímpios continuaram no mesmo lugar. O templo estava no mesmo lugar. Os vizinhos de Asaf eram os mesmos vizinhos. Mas agora ele tem um entendimento diferente. Porque ele entrou no santuário. Não foi a circunstância que mudou. Não foi os vizinhos que mudaram. Não foram os ímpios que mudaram. A vida de Asaf mudou quando ele entrou no santuário. E quando ele entrou no santuário, o Senhor começou a dar uma visão diferente para Asaf. E ele começou a olhar o mundo de uma forma diferente. Foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. E Ele diz para mim e para você: venha ter uma conversa séria comigo nesta noite. Eu quero ter um particular contigo. Quanto tempo você já não se prostra diante de mim e conta as tuas necessidades? Asaf abriu seu coração e contou tudo para Deus o que ele estava sentindo. E quando ele ficou sozinho, no íntimo, quando ele entrou no santuário, só ele e Deus, e ele começou a contar do que ele precisava, o Senhor mudou o cenário e a vida de Asaf. Existe alguma crise que está incomodando você? Eu não sei se você quer apenas fechar os seus olhos. Posso fazer uma oração, pastor Júlio? Eu não sei se você quer se prostrar e falar com Ele. Eu não sei se você quer uma oração especial. Mas eu gostaria que você conversasse um pouquinho com Ele. Acerca da sua vida. Acerca do teu viver. Acerca daquilo que você pretende, o que está passando e que você gostaria que Deus mudasse na tua vida. Vamos orar assim, irmã Miriam. Vamos orar pelo filho da irmã Miriam também. Você que ficou aí, estende sua mão para cá. Senhor e Deus, queremos te louvar, ó Pai. A tua palavra foi ministrada nesta noite. Entendemos, Senhor, que tu fala através da tua palavra. A tua palavra é aquela que limpa, que liberta. A tua palavra é aquela, Senhor, que transforma o homem do pecado. Meu Deus, se por um acaso existe alguém que entrou aqui, Senhor, em alguma crise existencial, tu tens o poder para falar, Senhor. Que ao ouvir, Senhor, as palavras desse coração, tu venha adentrar na sua vida e mostrar para cada um de nós, Senhor, como tu revelaste a Asaf. Queremos, Senhor, entrar no teu santuário com toda a reverência e dizer: ó Deus, eu preciso de ti. Senhor, guia-me pela tua destra, segura pela minha mão direita, me guarda, me livra e protege, e ajuda-nos, Senhor, a ver este mundo de uma forma diferente, para que possamos um dia alcançar o céu. Pedimos a tua bênção sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente, contra, até que eu possa ver na glória
se alegrando da vitória, onde Deus me coroa. Vamos fazer a oferta agora, irmão Beto? Tem salva lá? Vamos cantar de novo, é 212, né? A minha cabeça não falha. 212 o hino? Pode ser a mesma posição, tá? É um pouco mais baixo. Vamos cantar com... Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vê com que valor combate contra o mar. Podes tu ficar dormindo, quando atacam outro Abeli. Quantos querem estar com Cristo? Eu quero. Não tem coisa melhor. Onde a luta se travar nos lances imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus me coroa. Dá depressa, não vacile, hoje Deus te chama para vir pelejar. Aonde? Entra onde? Mas o fogo e peleja. Ouviu tentador. Vamos junto. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. Eu lance imprevisto, possa ver na glória a peleja. Não é moleza não. Olha só, ó. As quer tragar, eu quero. Onde a luta se travar no lance, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória.
Dá para dizer amém? Pode sentar um pouquinho. Antes de eu vir para Camboriú, em janeiro de 2002, eu estava em Joinville. Eu dirigia 8 congregações. E era um sábado, aí, umas 11 horas, por ali, me chamaram. Pastor Júlio, dá para vir na casa do presbítero e tal? Quer morrer, mas não morre. Tá bom. Peguei o cara, era uma subida assim, morava à esquerda da rua. Estava lá no quarto, feinho, já acabadinho. Morre, não morre, morre. Eu disse, irmão fulano, não tem nada que te impede? Ele começou a chorar, e a chorar, e a chorar. E eu havia substituído ele por outro, que ele já estava doentinho e tal. Ele disse, vai descansar um pouquinho, botou no lugar dele. E ele achou que o primeiro dirigente é que fez aquele rolo. Ele ficou mal com ele. O que é que o senhor quer? O pastor chama o irmão Nelson, ligeirinho, que eu tenho que pedir perdão. Ele pediu perdão e morreu. Viu? Coração doente. Coração doente. Conheci uma senhora que ela tem 14 filhos. E ela saía da igreja, falava tudo quanto é besteira para os filhos. Culto ruim, pastor ruim, a irmã fofoqueira. Ela falava todo, mas falava besteira. Ela só tem um filho na igreja. Um morreu, era espírita, outro morreu na cachaça. E tem um pouco por aí, que tudo meio fora da casinha. Ela estragou toda a família. Papai tem 13, hoje tem 9. Todo faz a obra de Deus. Por quê? Papai tinha toda uma prudência. Eu via às vezes falar no quarto, coisa lá, mas nunca escutei. Ele sempre dizia, a igreja é lugar abençoado. Isso mostra, irmão, que a gente é igual aos outros, né? Os mesmos defeitos que os outros têm, a gente tem. Então a gente tem que tomar cuidado para não amaldiçoar a nossa vida, né? Às vezes são coisas engraçadas que acontecem com a gente, são detalhes. Um detalhe. Pode até estar amarrando tudo, né? Então, tem muita gente no tronco, com os pés presos, dentro do sentimento de culpa, né? E isso é ruim, porque todas essas pessoas que têm esse problema que o pastor falou, quando o trauma, quando o problema é só na cabeça, é mais fácil de resolver, diz o psicólogo. Mas quando passa da cabeça para a emoção, aí o corpo já pegou. Aí é remédio, mais remédio. E os psicólogos, psiquiatras e outros psíquicos por aí ganham dinheirão. Ganham um dinheirão. E a consulta deles é cara. Não faz nada, só para te ouvir, para dar um remédio para dopar. É? Conheço uma irmã que já está no... Aquele Votril. Dois não... Não deu mais. Tem que pegar o mais forte. Mata leão. 11 horas, bata... Quando acorda assim, que já acorda ligada. Crente da igreja não pode mais. Tentei me aproximar dela, mas ela é arisca. Nesse histórico tem uma coisa que não foi tratada. Dá para dizer amém? É culto para a gente aprender para ficar melhor. Cada vez ficar melhor. Amém? Bom, vamos fazer alguns avisos. Nossa escola bíblica domingo. Começa às 9. 9 não, 8, 7 e meia a gente está por aqui, né? Quem quiser chegar mais cedo para orar. Depois da escola tem a nossa consagração. Põe para mim o título para mim, irmão. Eclesiastes 7 e 8. Põe para nós lá. Eu botei um título na nossa convenção. Melhor é o seu fim do que o seu começo. Vamos lá. Vamos ler junto? Melhor. Foi o que aconteceu com Asaf. Ele teve um fim melhor, não teve? Claro que teve. Agora bota Deuteronômio 28 e 6. O que é que diz lá? Para a gente encerrar essa parte aí. Vamos ler? Bendito serás ao entrar. Então, entrando e saindo, eu sempre faço uma oração. Deus, me ajuda a andar na luz da Tua presença, na comunhão da Tua presença e na segurança da Tua presença. A gente obreiro tem mais problema do que vocês. Tem.
a gente vai na consagração como hoje, né? 3 da tarde. Você escuta, tem cada doido que a gente olha assim, meu Deus. Há um ano atrás apareceu um homem lá com um cajado de 1,5 metro. Vocês ouviram aquele cara? Alguém viu ali? Eu só viu lá. Eu olhei para ele totalmente fora da casinha. Aí eu disse para o pastor, não se preocupe, isso é um vento, daqui a pouco vai embora. Com aquele cajado, um dia deixou cair meia casa, que fez um barulho naquele piso, um pedaço de pau grande lá. Botaram na cabeça dele que para ele se abençoar tinha que carregar aquele cara atrás dele. Um cajado de 1,5 metro, Jesus. Irmão Alessandra chegou a ver. Está desviado. Aqui já consegui consertar ele. E aí eu falei um dia com ele assim, não, porque Deus falou comigo que tem que carregar esse pau atrás de mim. Eu disse, meu Deus do céu. Daqui a pouco chega outro. Que aí Camboriú chega outro. Ai. Você está com dor de barriga. Pode ver que está com dor de barriga. Aí daqui a pouco vai embora. Ali de vez em quando tem uns doidos assim. Pessoas que estão doentes, aquela tipo de expressão. Ninguém ora perto dessa gente, irmão. Meu Deus do céu. Pessoas doentes. Então, a gente que está aqui pode glorificar a Deus, tá? Tão bom quando a gente não precisa tomar um remedinho, né? Porque tem sonos e sonos, né? O sono bom é aquele sono reparador, que você se apaga assim, né? Às vezes eu olho para minha esposa e digo, Jesus, dá essa graça que essa mulher tem. Outro dia ela disse para mim, eu estou com uma dor. Na coluna? Eu digo, é? Não quer o remedinho? Disse, não. Deitou em 2 minutos, dormiu com dor e tudo. Eu digo, Jesus, me dá essa graça, Senhor. E já roncou também, desse jeito, que benção de Deus. Não tem nada, não tem nenhuma dor que tire o sono dela. Uma paz interior que é de invejar. Mas eu sou 48 anos casado, nunca vi ela mentir e nunca vi ela falar mal dos outros. Não fala. E ela tem uma prudência, eu digo umas coisas aqui, ela diz, olha, cuidado, hein? Tem uma ética que tem um coração cheio de paz. Vamos ficar de pé? Bendito o nome do Senhor. Vamos ter cuidado, né? Com o nosso dia a dia, com a nossa fala. É bênção de Deus. Eu tenho 4 filhos, netos e netas. Todos estão servindo a Deus, com mais cuidado, né?